Para falar sobre asma, rinite e bronquite, a gente recebe aqui no estúdio a alergista Ana Paula Moschioni Castro, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Oi, Ana, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui. Muito legal receber aqui você no estúdio. E a gente já começa perguntando o seguinte: inverno está chegando, o friozinho está por aí, aumentam mesmo os casos de asma, bronquite e rinite? Aumentam, apesar da asma e da rinite serem doenças crônicas, quer dizer, quem tem a genética para ter isso, tem durante toda a sua vida. É nessa época do ano, a hora que mudam as condições climáticas, mudam nossos hábitos, mudam, realmente as crises aparecem mais, tanto da rinite quanto da asma, que sempre é um pouco mais preocupante, né? Por que, Ana? O que acontece, né? Quais são as mudanças climáticas, quais são as mudanças ambientais que acabam favorecendo o aparecimento desses quadros alérgicos? Acontecem várias coisas. Uma delas, que todos vocês já estão acostumados, são os vírus. Existem alguns vírus que transitam mais no nosso ambiente nessa época do ano. O vírus influenza da gripe, o rinovírus que causam os resfriados. E os pacientes alérgicos, eles têm as suas crises ativadas a hora que tem essas infecções por vírus. Primeiro ponto. Segundo ponto, as questões climáticas. Em São Paulo, por exemplo, a qualidade do ar fica muito ruim. Poluição. O ar fica seco e a poluição, né, cresce nessa época do ano. Não chove. Então, esses irritantes ou esses tóxicos, eles atuam na via aérea, que já é uma via aérea, a gente chama de hiperreatividade. Quer dizer, já é uma via aérea que olhou feio para ela, ela contrai. Então, o contato com esses poluentes faz com que piore. Outra coisa, ficamos mais confinados, está mais frio, saímos menos, ou quando saímos, ficamos em ambientes fechados. E por conta disso, às vezes, há ar-condicionado, não adequadamente limpo, às vezes você tem mesmo maior chance de pegar infecções, então tudo isso acaba contribuindo. Nos alérgicos, ainda tem aquela questão de tirar os cobertores, as roupas que estão guardadas há muito tempo, e o contato com o ácaro vai fazer com que você comece a chiar. Então, existem muitas razões para a gente piorar nessa época do ano. Quer dizer, o inverno, de fato, é um problema para quem tem um quadro alérgico respiratório. Outono e inverno sempre são épocas que as mães temem por suas crianças, os adultos sabem já, doutora, essa época é só... Vou piorar. Vou piorar. Ana, qual a diferença? Muita gente confunde asma e bronquite. Você consegue separar para a gente um pouquinho o que é um, o que é outro? Você bem sabe, todos os ites, eles são as inflamações. Então, quando a gente fala bronquite, a gente está falando de um quadro mais geral. Brônquios, né, inflamados, que podem ser agudos por infecções, que podem ser, às vezes, por irritação. A asma é um tipo de bronquite, é uma inflamação dos brônquios, mas de característica mais alérgica, na maior parte das vezes, e crônica. Não quer dizer que você está cronicamente chiando, até alguns pacientes estão, mas quer dizer que você tem essa propensão. Então, é uma bronquite alérgica, mas a gente tende a chamar hoje por asma para falarmos todos a mesma língua, né? Não precisa ficar, alguns pacientes falam, então quer dizer que a asma é mais grave? Não, é a mesma doença, a doença de sempre, só que ela tem um nome que aí todos os médicos tendem a se entender. Não, eu tenho asma, já sei, então o meu olhar sobre essa doença vai ser esse ou aquele. Por isso é importante saber dar nome correto à doença, né? Ana, falando em ites, né? A rinite, que é uma infecção, né, das vias aéreas superiores, ela pode levar a um quadro de asma? Ela pode levar. Isso é super importante porque a rinite ela é meio desvalorizada, né? Graças a Deus, realmente, ninguém morre de rinite, mas ela dá muito trabalho. E um nariz que não funciona, né, facilita você respirar pela boca, e ao respirar pela boca, você leva um ar para o pulmão que não é filtrado, que não é umedecido, que não é preparado. E isso facilita o chiado. Então, quem tem rinite alérgica tem mais chance de desenvolver asma, com certeza. Por isso, uma das bases do tratamento da asma é cuidar do nariz. E às vezes o paciente está tão desconfortável porque tem falta de ar, porque é o pulmão que está incomodando, que ele nem percebe que muitas vezes seu nariz também não funciona. Aí passa batido no nariz e aí isso vai acabar desencadeando outras crises. Exatamente.
Ana, que a gente pode fazer para tentar evitar ou minimizar a ocorrência desses quadros alérgicos, rinite e asma nesses meses mais frios do ano? A alergia, ela se constrói, como muitas outras doenças, de fatores genéticos e de fatores ambientais. Então, o genético a gente ainda não consegue mexer muito, mas o ambiente sim. Primeira coisa é você saber que tem. Então, muitas vezes você acha que, né, não, acho que são resfriados, ou muitas vezes pacientes pediátricos, inclusive, eu acho que não, meu filho está sempre resfriado, e já é uma rinite. Então, reconhecer a doença, primeiro passo. Mesma coisa com a asma, precisa cair a ficha, né, de que eu tenho um quadro como esse. Uma vez detectado, aí, o que será que piora isso? Então, uma das coisas frequentes a piorar são os alérgenos, os ácaros da poeira domiciliar, pelos ou epitélio de animais, bolor. Então, eu preciso dar uma vista na minha casa, quer dizer, olhar esse ambiente, especialmente o meu quarto, né, estudantes que têm muitos livros empilhados, porque isso, de fato, é um criadouro de ácaros e vai fazer com que piore. E aí, no inverno, nos casos, por exemplo, de gripe, influenza, vacinar para prevenção, isso ajuda a diminuir as crises nos pacientes asmáticos, lavar todas as roupas antes de usar. E mesmo que, é interessante a gente conversar sobre, mesmo quem não é alérgico, saber por que às vezes o alérgico se ressente tanto, porque às vezes no ambiente de trabalho, às vezes é necessário manter o ar desligado, porque aquele ar, além de mudar, né, cuidar da qualidade do ar, ele também carrega fungos, uma série de coisas. Então, acho que são aspectos importantes. Então, assim, com isso você consegue melhorar um pouco as condições do ambiente, né? Assim, deixando as janelas mais abertas, isso, lavando enfim, deixando as preparando as roupas, usando edredom, não usando cobertor, né? Se eu sou, por exemplo, alérgico, tenho uma tendência a ter um quadro alérgico respiratório e eu vivo com alguém que fuma, né? Por exemplo, eu não fumo, mas vivo com alguém que fuma. O cigarro pode também ter... Foi super bem lembrado, porque assim, o fumo sempre é do mal. No inverno, no verão, a qualquer estação do ano, ele é muito tóxico. Então, ele vai fazer quem tem a via aérea inflamada ter crises, desenvolver crises. E, em geral, os pacientes alérgicos são até mais sensíveis. Eles falam, nossa, eu já percebi que aqui tem cigarro, eu já percebi. E aí, o nariz é imediato, começa a né, coçar de maneira imediata. Então, o contato com o cigarro... não é bom. E no inverno é mais um fator. Mais um fator a piorar. E o indivíduo que tem assim, asma com frequência no inverno ou que está numa crise, assim, ele vai ter um benefício com o tratamento? Ele sempre pode... existe algum tratamento profilático? Como que está funcionando isso hoje? Eu acho que o que a gente, né, ao longo dos anos, a evolução de todos os tratamentos médicos, o que a gente pode dizer hoje é sim, temos tratamentos eficazes e seguros para asma. Então, são muitos anos, muitos preconceitos, muitos medos de usar medicamentos e aí só querer tratar a crise. Então, o que é importante saber? Que o tratamento dessas doenças, ele é crônico, quer dizer, não é para tratar só a crise. O que não quer dizer que eu preciso ficar tomando remédio a minha vida toda, mas eu preciso de um controle, eu preciso melhorar essa minha performance pulmonar aí. Então, existe uma série de tratamentos, a maior parte deles por via inalatória, quer dizer, você vai usar o dispositivo ou a bombinha, ou a gente chama de inalador de pó seco, que vai direto para o pulmão. E isso, de fato, diminui muito a concentração dos medicamentos, é mais seguro. Então, existe uma possibilidade muito grande de você diminuir essas crises e, quem sabe, o ano que vem, ter um inverno tranquilo. Quer dizer, é ruim, os pacientes pioram no inverno, mas se você cuidar bem, você pode garantir o inverno do ano que vem sem tantas crises ou sem crise. Ana, as bombinhas, né, são um dos principais aliados aí no tratamento da asma. Elas também têm seus problemas, né? Também têm seus riscos, né? Acho que a gente tem que separar algumas coisas. Existem as bombinhas, que são os broncodilatadores, que são para alívio da crise. A missão deles é aliviar a crise. A coisa começa a ficar um pouco complicada quando você usa isso como base do tratamento crônico. Quer dizer, não me importa se é uma doença crônica, não me importa se é uma inflamação, eu quero aliviar a minha crise. Uso diariamente. O que vai acontecendo? Essa inflamação vai crescendo e uma hora a bombinha não dá conta. Existem outras bombinhas que também são bombinhas, porque para chegar no pulmão é assim que é bom que seja, que são as de prevenção. Essas
primeiro que nem ajudam na crise, elas são para melhorar, né, para garantir a diminuição das crises no futuro. Elas, ao longo desses anos, elas foram cada vez mais diminuindo os seus riscos. A base delas são corticosteroides que hoje, nossa, eu posso dizer com muita tranquilidade, são seguros para crianças muito pequenas, não tem os mesmos efeitos de você usar, por exemplo, um corticosteroide, não sei se todos conhecem esse termo, por via oral, né? Então, elas conferem segurança e vão conferir melhora do sintoma. Então, dois grandes grupos. O que trata a crise, que é bom para a crise, mas que não deve ser super usado, e o para prevenção da crise, que realmente são bastante seguros. Alguma grande novidade no tratamento, assim, alguma coisa que está chegando, que é nova, ou que mudou algum paradigma de tratamento, ou a gente tem mais ou menos uma avaliação do que vem acontecendo nos últimos anos? Eu acho que não sei se todos sabem isso, mas realmente não tem um grande medicamento hoje, mas é aquela história de que é uma inflamação, que não é só para tratar a crise. Isso é muito importante. Apesar de muitos médicos saberem disso, a impressão que dá é que a população geral não sabe disso. A impressão que a gente tem é que a ideia é que eu tenho que tratar a crise, eu vou no pronto-socorro e trato a crise e de novo, crise, e aí acabou. Então, você tem como prevenir. Então, acho que esse é o grande apelo. Acho que a nossa missão agora é pegar esse conhecimento que está num grupo de pacientes e de médicos e espalhar isso para o país todo, mostrando que é possível. Tem jeito de prevenir. Tem jeito, e melhora muito a qualidade de vida. A gente tem, né, experiência de ver os pacientes mais felizes. O cara não precisa esperar a crise para procurar tratamento. Com certeza. Dá para tentar evitar as crises. É isso mesmo. Acho que essa é a grande novidade, a grande missão aí, né, para a gente dar essa orientação. Existem medicamentos novos, mas para asmas graves, que são a menor parte dos nossos pacientes, né? Mas a gente tem um grande grupo de asmas não controladas, leves, moderadas ou graves, que estão aí achando, só mais uma crise e poderiam estar muito melhor. Podiam fazendo ser evitados. Esporte, né? Que às vezes você, não, eu não curto esse esporte. Você não curte esse esporte porque você se cansa quando vai fazê-lo, né? Ana, para terminar, 2 estudos recentes, um mostrando assim que evitar o contato com a natureza pode aumentar a chance das pessoas terem quadros alérgicos respiratórios. Assim, o distanciamento da natureza é um estudo europeu. O distanciamento da natureza aumentaria o risco de quadros respiratórios alérgicos. E um segundo estudo que mostra que as pessoas não têm noção que a asma pode ser, sim, uma doença bastante grave em alguns casos. Comentaria rapidamente esses 2 estudos? A primeira parte, eu acho que quem está muito acostumado a ler sobre isso, para o Brasil isso não vale exatamente. É verdade que as alergias aumentaram e, concomitantemente, nós ficamos mais urbanos. Viemos mais para as cidades e mudamos nossos hábitos. Ficamos em lugares menores, mais fechados, com menor contato com a natureza. E, como aumentou a alergia, puxa, será que tem alguma coisa a ver? Para a Europa, o tipo de vida que eles têm, o campo deles, parece que tem algum impacto. Para o Brasil, isso é bem estudado no Brasil e parece que não. Quer dizer, a nossa vida... Contato com a natureza é muito bom, mas dizer, vá para a fazenda ou vá para a vida rural e vai melhorar a sua asma, isso para o Brasil ainda não funciona. E é verdade que as pessoas não têm muita noção da gravidade, que algumas situações, tem gente que morre de asma, né? Então, é muito ruim morrer de asma, quer dizer, é uma doença que a gente tem como tratar, tem como prevenir, então isso é até um apelo aí que a gente faz para que realmente procure o médico, veja, não deixa... Fala, não, eu sei o que está acontecendo. Às vezes você não sabe, às vezes a crise pode ser mais forte. Então, cuide, né? Prevenção. A minha área é muito da prevenção. Então, previna as suas crises para a vida ser melhor, né? Ana, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, pela tua ajuda. Acho que vai deixar muita gente respirando melhor espero poder ajudar nesse inverno mesmo. Que está chegando. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? De nada. Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais novidades, fica com a gente. Semana que vem tem mais. Valeu!